Olá, olá, querido aluno, querida aluna! Seja bem-vindo a mais uma aulinha de correção do nosso simulado de Direito Previdenciário. E a partir dessa aula agora, nós estaremos só questões autorais. Exatamente, a minha mente criminosa funcionando para deixar a sua mente preparada para o que de pior a banca examinadora puder trazer para você. Então, CESP, prova difícil, meu querido, vocês não conhecem o titio aqui, tem coisa muito grossa vindo por aí e eu vou começar de levinho com vocês, não vou pegar pesado. Eu vou fazer uma espécie de uma escala dentro do organograma do conteúdo programático do edital. Então, as nossas questões vão estar meio que seguindo a ordem da matéria, conforme ela se apresenta lá no cronograma do edital, tá bom? Eu vou ser bonzinho com vocês. E vou, de vez em quando, fazer umas questõezinhas nível hard aí, para poder puxar o tapete de vocês. Vamos ver quem que cai, quem que se mantém. Quero ver, hein? Galera, então, sem perder muito tempo, vem comigo, vamos lá para a nossa primeira questão dessa aula. Vamos lá. Olha só, hein? Questãozinha doutrinária, trazendo lá a parte de evolução legislativa da Seguridade Social no Brasil. O Decreto Legislativo número 4.682 de 1923, mais precisamente publicado no dia, olha aí, ó, eu esquecendo de pegar aqui, dia 24 de janeiro de 1923, chamado de Lei Eloy Chaves, é considerado pela doutrina majoritária como sendo o marco legislativo da Seguridade Social no sistema legal brasileiro. Por ter instituído a aposentadoria aos servidores públicos que ficassem inválidos por prestação de serviços à nação ou em defesa dessa. Certo, errado, certo, errado, certo, errado. Errado! Claro que está errado. Lei Eloy Chaves é o marco legislativo da Seguridade Social no Brasil? Yes! Perfeito! Se a afirmativa parasse ali, se o ponto da afirmativa, o ponto final estivesse ali, e para aquele apressadinho que leu só até ali, resposta certa. Mas o gabarito é errado. Porque a Lei Eloy Chaves foi a primeira a criar uma caixa de aposentadorias e pensões para os servidores ou os empregados, os funcionários das estradas de ferro, das empresas de estrada de ferro. Então, foi a primeira a abranger toda uma categoria, pegou a categoria de todos os ferroviários, foi a primeira a instituir aposentadorias e pensões, ou seja, benefícios e também alguns serviços, mediante uma fonte de custeio pré-definida. Então, essa é a importância da Lei Eloy Chaves. Abrangeu toda uma categoria, criou a primeira caixa de aposentadorias e pensões e tratou de benefícios e serviços de maneira genérica para toda uma categoria. Por isso ela é considerada o marco legislativo da Seguridade Social no Brasil. Começou ali a proteção dos chamados riscos sociais de maneira legal e abrangendo toda uma categoria. Agora, esse negócio de benefício de aposentadoria por invalidez para servidores públicos, isso daí, meus queridos, é Constituição de 1891, primeira lei, ou primeira ordem legal, que tratou do benefício chamado aposentadoria. A primeira vez que a palavra aposentadoria surgiu na legislação brasileira, Constituição Federal de 1891, trazia essa aposentadoria específica, que era a aposentadoria por invalidez, para os servidores públicos que ficassem inválidos em função do serviço prestado à nação ou em defesa da nação. Então, não confundam, ali a questão estava misturada e, de propósito, a afirmativa era correta na primeira parte, para poder pegar aquela galera que lê só o comecinho, acha que está tudo certo e bola para frente. Quem fez isso se deu mal, porque marcou o gabarito como certo e o gabarito da questão é errado. Então vem comigo aqui, vamos lá. Gabaritinho errado. Por quê? Justamente por conta dessa parte explicativa aqui, porque isso não se refere à Lei Eloy Chaves. Isso aqui se refere à nossa querida Constituição, Constituição
de 1891. Ok, meus queridos? Então, tomem cuidado na hora de você ler uma questão da CESP. Não pense que lendo meia afirmação, você já pode vir e marcar o gabarito. Você tem que ler toda a afirmação. E aí sim, partir para o gabarito. Vamos para a questão de número 2, meu querido. Questão de número 2. Olha lá que linda. A Lopes, Lei Orgânica da Previdência Social, Lei 3.807 de 1960, criou o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, o qual protegeu todas as categorias profissionais de forma única e genérica. Que coisa linda! Lopes criou o RGPS, dedinho positivo para ele. Exato, a Lopes criou o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, o qual existe até hoje, sem problema algum, sem nenhuma intercorrência até esse ponto da afirmativa. Contudo, quando ele fala que o RGPS, o qual RGPS protegeu todas as categorias profissionais, isso está certo? Não, meu querido, está errado, porque o RGPS não protegeu uma categoria profissional, teve uma categoria profissional que ficou excluída. Alguém aí de casa sabe me gritar quem que é essa categoria? Vem aqui, eu tô aqui. Quero ouvir. Quem que é? Isso, meu querido. Nossa, que orgulho que vocês dão, professor. O Rural. Rural estava fora do RGPS. Eles tinham um sistema próprio, chamado FunRural, que inclusive só foi criado em 1963, 3 anos após a edição da Lopes. Então, a galera do rural, os trabalhadores rurais, fora do RGPS. Quando que o trabalhador rural foi inserido no RGPS? Quero ouvir. Coisa linda, vocês são demais! Lei 8.213 de 1991. Essas duas leis trouxeram a nova ordem do Regime Geral de Previdência Social, já contemplando todas as regras trazidas pela Constituição Federal de 1988, e nessa parte incluem o trabalhador rural dentro do RGPS. Por isso, meu querido, lá Lopes criou o RGPS, lindo, parabéns, beleza, ótimo, o RGPS que existe até hoje, foi criado lá em 1960, perfeito, conjugou todas as caixas de aposentadorias e pensões, todos os institutos de aposentadorias e pensões, conjugou todos eles, atendeu toda a população, menos o trabalhador rural. O trabalhador rural ficou fora. Tá certo? Só foi incluído no RGPS, o trabalhador rural, em 1991, com a 8212 e com a 8213. Perfeito? Tranquilo? Então, gabaritinho da questão? Errado. Vamos lá. Próxima questão, meu querido. Na esfera federal, a Seguridade Social está organizada em ministérios, com a saúde através do Ministério da Saúde, a Previdência Social através do Ministério da Previdência Social e a Assistência Social através do Ministério da Assistência Social. Nossa, lindo, perfeito. Gabarito errado. Ué, professor, como assim gabarito errado? Não é Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, Previdência, Ministério... Não! Saúde, Ministério da Saúde. Previdência Social, Ministério da Previdência Social. Assistência Social, Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome. Lembram-se? Eu coloquei isso destacado na aula para vocês. Meus queridos, quando eu tenho quando eu falo de assistência social, é Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Não tem nada a ver com o Ministério da Assistência Social, tá bom? Então tem essa pegadinha, pode ser que a banca examinadora seja malvada a esse ponto. Então, gabarito da questão, vem comigo. Errado. Porque o meu Ministério da Assistência Social, que cuida da assistência social, perdão, não é o Ministério da Assistência Social. Isso aqui está errado.
É o Ministério do Desenvolvimento e do Combate à Fome. Simples assim, tá certo? Próxima questão. Os recursos financeiros